Senhoras e senhores, muito boa tarde. É com imensa satisfação que a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, a ABTI, realiza esse seminário do transporte internacional em direito do trabalho, com abordagem à Lei 12.619. A ABTI é uma entidade engajada em atender às necessidades de um setor altamente dinâmico e em constante busca pela regularidade do transporte rodoviário internacional. Essa entidade de classe congrega em seu quadro social transportadores habilitados no tráfego internacional, operadores logísticos, empresas vinculadas ao comércio exterior, responsáveis pela logística de exportações e importações terrestres nos mercados com Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Bolívia e Uruguai. Portanto, nesta tarde, iremos abordar a lei do motorista, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, regulando e disciplinando a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional, entre outras providências. Lei essa que vem interferindo na logística nacional e internacional. Como convidados do evento, contamos com renomadas autoridades aqui presentes. Dr. Francisco Rossaldo Araújo, desembargador federal do Trabalho. Doutora Laura Antunes de Souza, juíza federal do Trabalho. Dr. João Pieroto Neto, ex-presidente e atual assessor técnico do CT-SERGS. E saudamos também a presença dos nossos desembargadores, doutores João Paulo Lucena, desembargador federal do Trabalho, doutor Fernando Luiz de Moura Cassal, desembargador federal do Trabalho. Contamos também com a presença do público, de diretores de empresas, advogados, contabilistas, acadêmicos e demais interessados, convidados que nos prestigiam com suas presenças nessa tarde. Esse seminário é patrocinado pelas empresas associadas Gafor Logística e Verdejo Transportes. Contamos com o apoio SESC Senat Unidade Uruguaiana, OAB, Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, Seccional de Uruguaiana, Secred, Cooperativa de Crédito, New Habitat Móveis. A BTI também agradece aos seus investidores institucionais, Elog Logística, Mercedes-Benz, Scania, Onyx Sat, e informamos que o seminário dessa tarde está sendo gravado. E diante disso, peço a gentileza das senhoras e dos senhores que coloquem seus aparelhos celulares ou desligados ou no modo silencioso. Agradecendo as presenças das autoridades, queremos também nominar que está entre nós o secretário Jorge Prestes Lopes, da Indústria e Comércio, que representa nesse ato o senhor prefeito municipal de Uruguaiana, o procurador do município de Uruguaiana, doutor Paulo Henrique Inda, o presidente da OAB, subsecção de Uruguaiana, doutor Maurício Félix Branco, o delegado da Receita Federal de Uruguaiana, doutor Jorge Ersegel, a doutora Ana Maria Torelli, auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego em Uruguaiana, o senhor Eduardo Amaral Beltrão, que é delegado da Polícia Rodoviária Federal em Uruguaiana. Sem mais autoridades, sintam-se como citadas por esse protocolo e tenhamos todos um bom desenvolvimento no encontro desta tarde. Para darmos início às palestras, chamamos para que faça uso da palavra o doutor João Pieroto Neto, ex-presidente e atual assessor técnico do CT-SERGS. Ele é administrador de empresas com 36 anos atuando na área de produtos perigosos, sócio proprietário da empresa BR Caminhões até 2009, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes e Carga do Estado do Rio Grande do Sul, por 2 mandados consecutivos, 2000 a 2004, vice-presidente da FETRASUL, por 2 mandatos, de 2003 a 2009, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Canoas, 2003 a 2008, autor dos livros Acidente de Trânsito, Como Evitar e Seja o Chefe que Você Gostaria de Ter, consultor técnico e palestrante. Com a palavra, o nosso primeiro convidado, João Pieroto Neto. Rapidamente eu quero agradecer, primeiramente, o convite da BTI e parabenizar pela organização desse importante evento. E é extensivo a toda a equipe
da BTI. Quero saudar a todos os presentes, principalmente as autoridades nominadas. Sintam-se honradamente agradecidos em nome do SETSERGS pela presença e a colaboração de todos aqueles que aqui vierem dar o seu depoimento sobre este importante e complexo tema. Rapidamente, porque o tempo que nos deram não é muito extenso e o tema é extremamente complexo. Então eu vou tentar ser bastante objetivo. Essa lei, para quem não conhece, ela nasceu em função, com o foco principal na redução dos acidentes de trânsito do Brasil, envolvendo caminhões. Para quem não sabe, o caminhão, ele é responsável, na presença dele, no envolvimento dele, 17% dos acidentes de trânsito no Brasil. Ele é taxado como um criminoso, tal, mas não é bem assim. Ele se envolve em 17%, não necessariamente seja culpado dos acidentes que acontecem no Brasil. Infelizmente, é uma doença endêmica e há muitos anos a gente não consegue corrigir, na nossa opinião, pela falta de educação e a falta de habilidade dos motoristas. Esse é o nosso pensamento. Eu trago a mensagem aqui da visão empresarial sobre a nova legislação, que veio em boa hora, já com certo atraso, mas sempre é importante que ela venha, porque há uma necessidade imperiosa da regulação dessa atividade. O Brasil não vive sem caminhão. Em qualquer recanto desse país, lá está o caminhão presente, levando os objetos de consumo dos brasileiros. E por isso ele é importante, por isso a atividade de transporte rodoviário de carga é extremamente importante. Por isso é importante o caminhão nas estradas. Às vezes a gente percebe que os motoristas amadores, o caminhão incomoda, o caminhão é grande, incomoda, ocupa espaço, sim, mas é uma necessidade. Então nós não podemos prescindir dessa necessidade, porque ele faz parte do nosso cotidiano e faz parte da nossa sobrevivência. Então, essa lei 12.619, de 30/4/2012, em vigor desde 16/6, ela dispõe sobre o exercício da profissão do motorista profissional, seja ele de caminhão, de automóvel, seja ele qual for, é todo motorista profissional com carteira assinada. Essa lei abrange todos eles. No início, lá em 2012, o SETSERGS tem participado desde o primeiro momento em audiências públicas em todo o país, inclusive várias em Brasília, algumas promovidas pelo SETSERGS, com pessoas, o senador Paim, que foi um dos primeiros a tratar do tema, é gente nossa, mora em Canoas, meu conterrâneo, que eu moro em Canoas. Então a gente debateu esse assunto e vem debatendo, e precisa ser debatido muito ainda para que a gente consiga abrigar na legislação, contemplar, por exemplo, as várias peculiaridades de cada estado desse país. Nós temos de ponta a ponta aqui 5.000 quilômetros de distância. Nós temos de Belém a Manaus, nós não temos, a não ser a navegação, não existe outro modo, o aéreo ou por água, não tem rodovia, mas o caminhão está presente. O caminhão chega em Belém do Pará, vai 4 dias e 4 noites para até chegar a mercadoria em Manaus. Quando sai a mesma coisa de Manaus, que é a zona muita produtora, sai de Manaus, vai para Belém e lá vem o caminhão para trazer a mercadoria para o país. Fala-se muito em multimodalidade, mas a multimodalidade, por exemplo, nós não conseguimos colocar o trem em todos os lugares. Nós somos a favor do trem. Nós achamos que a produção, por exemplo, da soja, do trigo, do milho, enfim, tantas outras cereais das safras que são regionais, se não tem o caminhão, a safra não se escoa, porque o trem não dá conta, porque o navio não chega, porque o avião é inviável, precisa do caminhão. E por isso a importância da regulamentação da legislação, ao qual nós vamos tentar aqui descrever, dissertar para vocês alguns itens. Eu vou traçar um paralelo aqui entre aquilo que nós consideramos negativo. Negativo não significa que nós não concordamos, são os pontos em que nós entendemos que precisa ser
flexibilizado, que trouxeram alguns transtornos para as transportadoras. E, obviamente, eu vou falar daquilo que nós consideramos negativo, porque se houver alguma vaia, eu tenho a chance depois de me redimir, tá? Porque eu vou falar de coisas positivas também. Então, isso é estratégico, né? Se alguém quiser vaiar, pode vaiar, não tem problema. Depois eu me recupero. Então, por favor... Bom, pontos negativos. Pode passar. A difícil aplicação da lei. Por que ela é difícil? Porque nós não tínhamos praticamente nada. Aí cai no nosso colo uma legislação que, inclusive, num primeiro momento foi aprovada em Brasília pela Câmara dos Deputados. Lá ninguém lê nada. Eles aprovam e depois eles vão ver o estrago que fizeram. 6 horas de direção do motorista. Quer dizer, é o típico retrabalho com muito prejuízo para a nação. Porque refazer e desfazer todo esse mal-entendido não é muito fácil. Aliás, não é nada fácil. Principalmente o que vem de Brasília. A Câmara dos Deputados não lê, ele simplesmente assina e depois ele vai ver o que ele assinou. Já tivemos programas mostrando as pessoas, quem conhece Brasília, quem transita nos corredores de Brasília, sabe que tem pessoas com planilhas lá, deputado, o senhor por favor assina aqui, ele assina sem saber o quê. Eles já assinaram incluindo litro de cachaça na cesta básica, quer dizer, não lê. E assim também não foi lida essa primeira aplicação da lei, a primeira promulgação da lei, com 6 horas do tempo de direção. Isso é inexequível, não tem, o país para. Não tem como a gente trabalhar 6 horas no volante, principalmente na longa distância. E quando a gente fala lei do motorista, tudo aquilo que a gente entende como negativo ou positivo, como depois eu vou falar, nós estamos falando basicamente do motorista de longa distância, aquele motorista que percorre mais de 100 quilômetros de distância da sua base, aonde normalmente ele tem que ficar fora da sua base. Aí está a dificuldade. Por quê? Porque nós temos aqui, eu moro em Canoas, por incrível que pareça, sai carga de Canoas para Belém do Pará de caminhão. Por que não vai de avião? Porque a pista do aeroporto, faz 15 anos que nós trabalhamos para aumentar mais 1.200 metros da pista do aeroporto. Nós vamos perder serviço? Vamos, mas o Brasil vai ganhar. Mas, no entanto, agora está a discussão se aumenta a pista do aeroporto em 1.200 metros para poder um avião carregar em Canoas e descarregar a carga lá em Manaus. Agora está o debate, vamos aumentar a pista ou vamos fazer um novo aeroporto, o 20 de setembro? É assim que funciona o nosso país. Então, a difícil aplicação da lei é porque são problemas sazonais, o Brasil é dimensões continentais, e aí vem o custo do tempo parado do caminhão. Por exemplo, Porto de Rondônia, Porto Seco de Rondônia, quando tem a safra da soja, tem que ter o agendamento para o caminhão descarregar no trem. Só que o agendamento que acontece lá, o caminhão fica parado de 2, 3, 4, até 5 dias, dependendo do clima, porque se chove, não funciona. Então, isso é um dos exemplos. Eu poderia falar o mês inteiro para você dos problemas que existem. Obviamente que eu não vou fazer vocês passarem por essa tortura aqui, né? Então, o tempo parado, também nós precisamos analisar. Bom, o motorista fica parado? Fica. Mas, por exemplo, no Porto de Paranaguá, que dá fila de 110 quilômetros para descarregar soja no Porto de Paranaguá, o motorista está dentro da cabine. Mas a cada 10 minutos ele tem que puxar o caminhão para a fila. Por quê? Porque senão o outro passa na frente. Ele está dormindo, o outro passa na frente. Isso é um custo Brasil. E por isso nós precisamos pensar, bom, o que nós vamos fazer? O que é preciso fazer? Uma solução muito simples seria, bom, melhora o tempo de descarga. Para ajudar, por exemplo, tempo parado, agora no Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande agora, cada container que chega no Porto de Rio Grande, tá, ele tem que passar por um raio-x. Todos eles. Quando entra e quando sai. Com um detalhe, nós temos caminhões que têm 2 componentes, o bitrem. Primeiro tem que passar o primeiro, entra lá dentro, desatrela o primeiro componente,
atrela o outro, passa no raio-x, ou seja, a operação dura 1 hora para cada caminhão. Esse atrela e desatrela. Isso é custo Brasil, minha gente. É o tempo parado. E ninguém paga essa conta. Um detalhe, o custo por container, por caminhão, perdão, R$185. Começou agora, esse mês que passou. E a lei precisa estar sendo cumprida. E é o que nós queremos é cumprir a lei. O transportador quer cumprir a lei. Falta de fiscalização adequada. Obviamente que quando cai no colo uma lei tão complexa de um país como é o nosso, de dimensões continentais, e com essas sazonalidades de problemas, é difícil a ordem pública ter gente disponível para fiscalizar. Eu vejo aqui o policial rodoviário, normalmente quando fala de estrada, fiscalização, Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem vários postos parados no país por falta de contingente. Pergunte para eles se eles estão satisfeitos com a carga horária. Evidentemente que não. Agora, se não me falha a memória, esse mês eles vão autorizar a contratação de 500 policiais rodoviários para o país todo. Confere, meu amigo policial. É 500. Para o país todo. Gente, é muito pouca gente. E aí joga nas costas do policial rodoviário que ele tem que fiscalizar. É obviamente que não vai acontecer. Então é mais uma lei inócua, uma lei que não será cumprida por uma grande maioria de transportadores. As empresas mais organizadas são as mais visadas. Por que as empresas? Porque é fácil. É fácil, é chegar aqui, olha, a empresa tal tem caminhão passando toda hora. Bom, então é nessa que eu vou visitar. Infelizmente, não é essa empresa que deve ser visitada. Quem tem que ser visitado é aquele que não é visto. É lá no fundo de quintal, é lá no galpãozinho que está aquela dúzia de caminhões ou mais, que não cumpre absolutamente nada, porque ela não tem letreiro, não tem identificação, não é importante. Então, as mais visadas são as empresas mais identificadas. Nós tivemos agora, a questão de menos de 30 dias, uma empresa, uma das maiores empresas do estado do Rio Grande do Sul, na área de carga líquida, que é onde eu atuei, em produtos perigosos, tá? Os fiscais, 3 fiscais chegaram lá e cobraram 35 itens. Não é pouca coisa, 35 itens, e a empresa apresentou um por um, todos. Certamente alguma coisa vai aparecer. Não, mas o diretor não estava de gravata quando estava atuando. Vai aparecer alguma coisa. Agora, quantas empresas estão atuando no mercado brasileiro e que não vão ser fiscalizadas? É fácil a gente ir a Roma e saber onde é que mora o Papa. Qualquer uma pessoa sabe. É a mesma coisa que chegar em Uruguaiana e perguntar onde é a ponte internacional. É ali, ó. Não existem pontos de paradas específicos. A presidente Dilma vetou, entre tantos outros, os pontos de parada específicos. Parada por quê? Porque deu horário, o motorista tem que parar. Aonde ele vai parar? Carga perigosa não é todo posto que aceita. Posto de combustível é uma propriedade privada que vende o seu produto e que quer lucro. Não é assim da gente chegar a parar um caminhão. Onde é que eu vou parar? Eu estaciono, vou dormir, vou usar o banheiro do posto, não pago nada e está tudo certo. Não, não está certo. Ele tem o direito de dizer, não, aqui tu só para se tu pagar, porque essa propriedade é minha. Ele não tem obrigação nenhuma de amparar os nossos caminhões de graça. Tem que cobrar. O CETSERGS, em parceria com o escritório de planejamento, está elaborando um projeto chamado Truck Center, onde abrange uma série de serviços para que isso passe para a iniciativa privada. Algum investidor que queira investir nesse mercado, ele está aberto. Já tem gente em São Paulo fazendo isso e nós estamos praticamente com o projeto pronto, aonde o caminhão vai parar, vai ter atendida todas as suas necessidades básicas e outras acessórias, mediante o pagamento de uma taxa ou não. Se ele abastece, por exemplo, o caminhão,
Ele tem lá o banheiro como cortesia do posto, ele tem lá outros benefícios que o posto vai oferecer em troca de ser um cliente fiel àquele ponto de parada. Mas a presidente Dilma, simplesmente ela passou a caneta e riscou. Não precisa ponto de parada. Vão parar onde? Se vai no acostamento, o policial rodoviário vai lá e multa com toda a razão, porque acostamento de estrada nenhuma foi feita para estacionar. Para quem não sabe, o acostamento, ele é produzido, ele é feito exclusivamente para situação de emergência. Assim eu aprendi, só se mudaram. Mas eu aprendi assim. Acostamento de qualquer rodovia desse país, ele é utilizado única e exclusivamente para situação de emergência. Ponto. Então, nós não temos aonde parar os caminhões, a não ser nos postos de combustíveis ao longo das rodovias. Então, é uma dificuldade que nós enfrentamos. Por quê? Porque o cara simplesmente tem gente querendo cobrar R$50 por noite, só para pernoitar. É obviamente que não vai levar, porque não tem dinheiro para pagar R$50 por noite para pernoitar. Aumento do custo administrativo para o controle. Nós consideramos negativo, mas na verdade o que nós temos feito, pelo menos a grande maioria das empresas organizadas, elas têm se adequado ao cumprimento da legislação, mas o custo administrativo não é nada barato. Por quê? Porque inclui gerenciamento de risco, tá? Que é outro detalhe que aqui no nosso país nós gastamos uma fortuna em gerenciamento de risco, mas não é para melhorar a operacionalidade do trabalho, e simplesmente para cuidar do roubo de carga, do acidente, enfim, coisas negativas que a gente passa na beira das rodovias, e precisamos ter gente cuidando, porque senão não adianta você querer cumprir a lei, mas se o poder concedente ou o poder público não tem gente, nós temos que estar sempre habilitados a prestar contas, porque nós somos prestadores de serviço e temos o compromisso e a obrigação de prestar contas a todo aquele órgão público que nos concedeu a licença para atividade, e obviamente nós temos que cumprir a lei. Esse é o nosso papel. Lei é para ser cumprida. A discussão da lei é outro fórum, que nós estamos fazendo, obviamente, como sindicato, em todo esse país aí. A redução da produtividade. Obviamente, se eu estou andando menos, se eu estou viajando menos, eu estou reduzindo a produtividade do caminhão. Um cálculo feito pela nossa entidade maior, que é a NTC, em São Paulo, chegou-se a números aproximados, isso depende muito de atividade, mas nós estamos com uma média de 30% a menos de produtividade, em função do cumprimento da legislação. Isso gera custos. Por quê? Porque o caminhão precisa rodar. Eu não sei se vocês sabem, mas o maior custo que nós temos no transporte, o maior custo da planilha é o tempo que o caminhão fica parado. Ele para na aduana, ele para nas estradas que estão sendo consertadas, algumas, ele para na falta das estradas, ele para no congestionamento. Há poucos dias eu fiz uma viagem para São Paulo, para Guaratinguetá, e fui de carro porque periodicamente eu faço isso para constatar como é que está a situação. Eu fui caminhoneiro na estrada há 8 anos. Ninguém fala de caminhão porque eu estou de gravata, não. Eu tiro a gravata, boto o macacão e vou para cima do caminhão. Então eu posso discutir. Eu tenho autoridade para falar de caminhão porque eu conheço o assunto. Eu sou que nem o Marcelo Rezende lá da Record. Sabe por que eu sei? Porque eu estava lá. É isso que ele diz. É um cômico, mas fala a verdade, né? Então, eu conheço a estrada. Você sabe, a Serra do 90 fica 90 quilômetros antes de chegar em São Paulo, ou de lá para cá. Quando eu estava voltando, eu fui buscar um filho que se formou na aeronáutica e tinha que trazer a mudança dele, e eu fui para dar um passeio. 3 horas para fazer 20 quilômetros. Quem vai, se tem algum motorista aqui ou não, mas quem for de carro para São Paulo, a Serra do 90, 3 horas para descer a serra. Não foi para subir. Para descer, porque quando sobe tem a desculpa que o caminhão anda devagar. É lógico, ele anda devagar. Mas para descer eu levei 3 horas. Por quê?
acidente, congestionamento, obra, desde que eu conheço, minha gente, aquela rodovia. Obrigado. Desde que eu conheço aquela rodovia, eu não vou dizer que está do mesmo jeito, porque agora está em obras, então está totalmente esculhambada. Pode ser que daqui 2, 3, 5, 10 anos ela esteja pronta, mas a subida continua exatamente igual. Só que o Brasil, minha gente, tem 2,5 milhões de caminhões rodando por aí. E as estradas continuam as mesmas. Quer dizer, é difícil a gente colocar o tempo de antigamente com o tempo de hoje. No meu tempo o caminhão não andava, a gente podia ir conversando, porque aquelas pragas não andavam mesmo, né? Se carregava pouco peso, eram uns caminhões sem tecnologia nenhuma. Hoje já tem caminhão sendo produzido que o motorista vai ser um mero coadjuvante dentro do caminhão. Já tem automóvel que não precisa dirigir ele na garagem, por exemplo. O avanço tecnológico está uma coisa barra, mas aí é outro assunto. Reclamatórias descabíveis. Tem acontecido em alguns pontos desse país, algumas reclamatórias com base nessa legislação totalmente descabíveis. Já estão sendo investigados alguns escritórios, tá, que ficam comprando ações trabalhistas. É um detalhe jurídico que não me cabe, mas algumas empresas já estão sofrendo. Por exemplo, em Goiânia, nós tivemos um relato de um colega nosso lá, que uma ação trabalhista com base nessa legislação foi a R$850 mil para um motorista de caminhão. Com base no salário dele, quantas décadas ele teria que ganhar o salário para juntar esse dinheiro todo? Então ficou uma indústria pesada. Obviamente que eu aqui não estou acusando absolutamente ninguém. Esse tema nem é nosso, esse tema veio lá de Goiânia, tá? Mas a ação trabalhista está em Goiânia, está no estado de Goiás, e o cara disse, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha empresa e vou dar para o motorista, e eu vou trabalhar de empregado dele. É isso que o cara está pensando. Aos órgãos fiscalizadores, a recomendação de conhecerem melhor o sistema logístico e operacional do transporte rodoviário de carga. Saiu errado ali, ó. Isso é uma falha nossa ali, ó. Rodoviário. Caramba. Ainda bem que ninguém viu. Que erro grosseiro. Peço perdão pelo erro ali, mas é grosseiro esse erro aí. A gente recomenda aos órgãos fiscalizadores, porque uma coisa é a teoria e a outra coisa é a prática. É preciso conhecer o que é a estrada, o que é o transporte rodoviário de cargas, por que o caminhão anda em determinada velocidade. E aqui eu não estou fazendo defesa absolutamente do bom, do mal, eu defendo da necessidade da atividade do transporte rodoviário de carga, porque ele é o elo de ligação entre os bens de consumo e a nossa sobrevivência. Então, não tem. O país inteiro vive do caminhão, atualmente em torno de 65% a 70% depende do caminhão. O estado do Rio Grande do Sul depende de 85% do caminhão. Não se investe em ferrovias há mais de 30 anos nesse país. Quer dizer, então isso é um erro de planejamento estratégico dos governos que vêm se sucedendo e não investem no multimodal. Fala-se muito, por exemplo, na hidrovia. Nós não temos como trabalhar com hidrovia aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque o nível dos rios são muito baixos. Nós precisamos no mínimo de 4 a 5 metros para poder trabalhar esse assunto. E o próprio, que chamo de lago, mas eu acho que é o Rio Guaíba. O Rio Guaíba, quem olha do centro de Porto Alegre, é uma beleza, mas tem lugar ali que tem 1 metro de profundidade. Ele só tem um canal, ele só tem 1 metro de profundidade. Então como é que vai passar um barco por ali? Como é que nós vamos carregar mercadoria por ali? Alguma coisa vai, e vem também. Mas o rio é muito baixo, ele não tem como usar a navegação fluvial porque não tem calado. Então não adianta pensar que o navio é mais barato, mas para chegar no navio tem que ter o caminhão. Quando o navio chega lá no porto, tem que ter o caminhão para tirar o produto lá de dentro. O trem é a mesma coisa.
Então, a gente precisa dar uma pensada de que às vezes, como às vezes o cara diz assim, pô, mas tem que acabar com os caminhões na estrada. Aí eu perguntei pro cara, o senhor gosta de água de coco? Sim. Bem assim. Isso é verdadeiro, não é piada não. O assunto é muito sério. O cara, mas meteu o pau nos caminhões e no transporte, e porque tem que acabar com os caminhões, porque a gente não consegue andar. Aí eu perguntei para ele, o senhor gosta de água de coco? Eu perguntei porque era verão. Gosto, de preferência gelada, né? Sim. Digo, como é que o senhor acha que veio o coco da Bahia para cá, para o senhor beber o coco aqui na beira da praia? Aí ele não falou mais nada, né? Eu estou dando o exemplo do coco. Só que não é bem assim. Então nós precisamos do caminhão, nós precisamos entender por que o caminhão roda nas estradas. Só concluir, pode deixar aí. Só concluindo essa questão dos órgãos fiscalizadores, nós nos propomos, o CETSERGS, a Confederação, a nossa Associação Nacional, que é a NTC, que fica situada em São Paulo, a gente se coloca à disposição para qualquer esclarecimento, a qualquer momento, porque nós queremos é colaborar com a legislação. Nós precisamos que ela exista, mas que ela seja cumprida literalmente. E não que ela seja cumprida por parte da população ativa nesse transporte rodoviário de carga. Nós queremos que ela seja realmente cumprida por todos aqueles que exercem essa atividade. E não por uma parte só. Olha, sem medo de errar, 50% hoje não cumpre a legislação. 50%. Tem gente que desconhece a legislação. Em 1986, eu trabalhei junto com o ex-ministro Cloradino Severo, que é desta cidade aqui. Ele é meu colega há 10 anos de consultoria, tá? Ele, a pedido nosso em Brasília, quando ele era ministro do presidente Figueiredo, a gente trouxe dos Estados Unidos a legislação americana do produto perigoso, veio em 1986, aonde a gente conseguiu adaptar a legislação aqui para o nosso país. Tem gente que até 1986, gente, são 28 anos. Tem gente que até hoje transporta insumos agrícolas ou produtos perigosos e que não sabe que tem uma lei que regulamenta a 96.099. Não sabe ou desconhece ou por negligência, eu não sei, mas aparece seguidamente gente sendo notificada, fechando as portas, a autoridade tem que ir lá fechar as portas, porque diz que desconhece a legislação, 28 anos depois. Vocês imaginam essa lei aqui com 2 anos. Então eu não tenho medo de errar, não tenho o menor receio de dizer que 50% de quem pratica transporte rodoviário de carga nesse país não conhece a legislação. Então, nós queremos é colaborar com as autoridades, sejam elas de qualquer instância, municipal, federal, estadual, não importa. Nós queremos é colaborar sempre. Por quê? Porque as empresas querem a regulamentação. Esse é o nosso papel. O nosso papel como entidade, como empresários, é a nossa responsabilidade. E os pontos positivos, aqui eu vou ver se me recupero um pouco, tá? A regulamentação da profissão de motorista, honestamente, nós temos empresas, nós temos autônomos, tem uma gama infinita de profissionais que não tem limite. Tem aqueles que se dopam para poder viajar 24 horas por dia, que não é 24, é um pouco menos, mas eles ficam com o seu psíquico alterado, os seus reflexos diminuem, ficam provocando acidente, fatores de risco nas estradas, quando não acontece o acidente. Não tem como a gente não querer a regulamentação da profissão de motorista, porque, mais uma vez, aqui eu digo para todos os senhores e as senhoras presentes, as empresas organizadas estão pagando um preço muito alto por cumprirem toda a legislação, como aquela empresa que foi fiscalizada agora há poucos dias, onde foram cobrados 35 itens, tá? Em detrimento de outras que nunca, jamais vão passar por uma fiscalização. Então, por isso que nós nos colocamos à disposição. Nós não vamos denunciar ninguém. Nós não somos dedo duro e não é nosso papel. Agora, nós vamos mostrar para quem quiser saber como é que as empresas organizadas trabalham, exercem a sua função. Então, essa regulamentação é importante, o controle da jornada de trabalho é extremamente importante. Nós sabemos que essa legislação ela tem 2 paralelos, né? Ela tem 2 viés. Um atende o Ministério do Trabalho e o outro atende o Código de Trânsito Brasileiro.
Ou seja, são duas paralelas que têm que andar junto, tá? Para que a gente possa controlar a jornada de trabalho, para que não haja excesso de jornada de trabalho, para que o motorista tenha realmente aquele descanso merecido e necessário, tá? Para que ele não tenha uma sobrecarga de trabalho no volante, porque ele acaba perdendo os seus reflexos, quer queira ou não, porque as estradas, é muito difícil a gente dirigir hoje nas estradas, é muito difícil, é muito trânsito, é muito caminhão, muito automóvel, são 10, 12% aumento por ano da nossa frota, só que a infraestrutura é a mesma, gente. A gente não consegue duplicar estradas, os governos não conseguem aplicar. Nós temos a RS 118 aqui no estado do Rio Grande do Sul, são 22 quilômetros, fazem 14 anos que a estradinha de 22 quilômetros tá para ser duplicada, 14 anos, vai mais 2 ou 3, se tudo for bem, lógico. Então isso é que é inadmissível. Vai olhar quantos acidentes acontecem, vai olhar quanto estrago nos veículos acontece por essa rodovia estar totalmente em precárias condições, porque ela foi feita na época de concreto. Então uma duplicação de 22 quilômetros, já tem 14 anos de atividade as empresas lá e ela não anda. E a gente cobra, e não vai. Isso faz o quê? Provoca o acidente, tempo parado, e por aí nós vamos desfilando uma série de pontos negativos também, que nós não temos ingerência nesse aspecto. Mas a sociedade paga um preço. As mortes no trânsito acontecem muitas vezes pela falta de infraestrutura, pela falta de duplicação, porque não há como a gente despejar 10 a 12% o aumento de frota por ano, são 3,5 milhões de veículos por ano, tá? E não temos aonde circular. Estabelece o tempo de direção, que nós já falamos, né? Ou seja, ele vai trabalhar às 8 horas, com mais 2 horas extras e vai descansar. Se a gente analisar dentro das empresas, esse cálculo nós já fizemos, o tempo efetivamente dirigido, ele nunca atinge o limite do tempo permitido. São poucas empresas, a não ser aquelas que têm uma linha regular, que a rodovia favorece, onde tem pista duplicada, aquela coisa toda, são poucas empresas, mas se a gente for observar, ele fica muito tempo parado no congestionamento, na falta de condição. Eu vou andar 10 horas por dia a 60 km por hora, então eu vou fazer 600 km. Muitas vezes não acontece, a grande maioria não acontece, porque ele não consegue andar. Então esse é um problema sério que nós enfrentamos, mas que nos deixa o tempo de direção efetivamente regulado, então isso nos favorece, porque a gente, claro, vai reduzir o acidente de trânsito, vai reduzir o estresse do motorista, vai preservar pela saúde física dele, e por aí vai. Mais qualidade de vida aos motoristas, aos profissionais, é isso que nós acabamos de falar. Por quê? Porque ele também é um trabalhador como qualquer outro. Seja ele de longa distância, de curta ou média distância, isso não é um problema. Dirige em qualquer lugar, em qualquer trecho. Agora, é preciso que ele seja regulado para que ele não pratique o excesso de jornada de trabalho. Isso aí nós concordamos desde o primeiro momento. Estabelece o tempo de espera, e aqui é um problema que é difícil solução. Por quê? Porque o embarcador não é fiscalizado. Por várias razões, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês que o embarcador, invariavelmente, sob esse aspecto, sob esse período, ele não é fiscalizado. Por que ele não é fiscalizado? E por que ele deveria ser fiscalizado, melhor dizendo? Porque o embarcador, muitos deles, fazem da carroceria do caminhão o seu depósito. Ele não está preocupado. As grandes redes de supermercado, as grandes redes de lojas nesse país, elas têm um agendamento, elas marcam, o caminhão chegou de viagem aqui de Uruguaiana, mas a rede fulano de tal, diz, olha, o senhor vai vir aqui amanhã às 5 horas da tarde. Tá, e o que eu vou fazer com o caminhão? Ficar parado. Vai pagar? Não, não vai pagar.
tu trouxe a minha mercadoria, mas eu só vou receber 24, 36, 48, 72 e assim vai. Esse é o agendamento. Aí quando ele chega lá, em 1 hora está vazio o caminhão. E as 72 horas que ele ficou parado na garagem, quem é que paga? O salário do motorista, o IPVA, e todo, o seguro, o gerenciamento de risco. E aquela gama de custos fixos, ela não para, ela dorme antes do dono do caminhão. Quer dizer, então esse tempo de espera é preciso que seja restabelecido, então, inclusive com o embarcador. E é importante que seja fiscalizado o embarcador, e principalmente, e a grande maioria deles, eles contratam as empresas pelo preço. É o preço do frete que manda. É a lei do mercado. Você apresenta uma planilha de custo, como nós temos uma planilha de custo, nós não conseguimos trabalhar 70% da planilha de custo real. Aí o embarcador diz o quê? Tu não faz, o João não faz, mas o José faz. Só que ele não vai lá fiscalizar qual é a empresa que ele está contratando, se a empresa tem gerenciamento de risco, se ela tem apólice de seguro, se ela tem responsabilidade de reposição de frota a partir do momento em que ele por qualquer motivo, ele falha. Então ele vai buscar no mercado sempre o mais barato. E isso aí é comum nesse país aqui. Então, o embarcador também precisa ser fiscalizado para fazer cumprir a legislação. Porque ele não pode explorar o transportador. A lei de oferta e procura ninguém vai revogar nunca. Essa é uma realidade que a gente sabe. Mas o embarcador também tem que ser responsabilizado pela contratação, pela má contratação. Na área que eu atuei durante 36 anos de produtos perigosos, os clientes que eu tinha era Petrobras, Esso Brasileira de Petróleo, Texaco, Copesul, todos os polos petroquímicos desse país, eu tinha clientes lá dentro e podia vir a fiscalização a qualquer momento, que eu sempre tinha na mão, porque eu nasci, meu pai sempre me disse, meu filho, cumpra-se a lei e a discussão é outro momento. A lei está aí, cumpra-se, certo, errado, mais ou menos, não interessa, cumpra-se a lei. E assim eu fiz como diretor de empresa durante quase 40 anos. Só que isso até hoje continua assim, alguns cumprem e uma grande maioria não cumprem. Por quê? Porque não tem fiscalização. Então, é uma lei difícil, é uma lei complexa, mas precisa ser trabalhada. A segurança jurídica para as empresas. Isso veio sempre em favor das empresas agora. Por quê? Porque o motorista, tempos atrás, tinha o artigo 62 da CLT, onde dizia que a profissão de motorista não era regulamentada, né, doutora? Ela dizia que o trabalho externo não precisava controle de jornada. Obrigado. Eu já me esqueci do artigo 62, por isso. Então dizia que o artigo 62 dizia na CLT que o trabalho externo não necessitava de controle de jornada de trabalho. E as empresas, quando demitiam o motorista por qualquer razão, pagavam uma conta muito alta, porque dependendo do juiz, ele dizia que podia ou não podia. Então nós, como empresa, entendemos como positivo a segurança jurídica. Por quê? Porque nós temos a papeleta, nós temos o diário de bordo, nós temos alguns meios eletrônicos que a gente consegue controlar. Então, são provas. Cada viagem o motorista chega, cumpre o seu papel, assina, estamos conversados, vamos para o dia seguinte. Então, isso veio favorecer as empresas. Determina uma mudança de comportamento dos embarcadores, mais um erro aqui, perdão, comportamento dos embarcadores e destinatários. Vamos ter que corrigir o nosso... Bom, tudo bem. Determina uma mudança de comportamento dos embarcadores e destinatários, porque é aquilo que eu falei. O embarcador também, se nós começarmos a cobrar do embarcador, ele vai dizer, não, mas você não faz, mas a empresa tal faz. Então, faça com ela. Não tem problema, vai fazer com ela. Só que comigo vai ter que ser cumprindo a legislação. Bom, o que vai acontecer depois, aí não se sabe. Mas nós, como empresa, como entidade, defendemos que nós precisamos cumprir a legislação e que o embarcador também tem que ser responsabilizado. Ele não pode segurar o caminhão como depósito da sua mercadoria. Pelo menos é isso que nós estamos tentando fazer.
permite que as empresas efetuem exames toxicológicos nos motoristas. Há um clima de mal-estar, às vezes, quando um determinado momento e um determinado ponto de venda de drogas coloca, assim, nivela por baixo a categoria de motorista de caminhão. A grande maioria dos motoristas de caminhões, mas uma grande maioria, 99,9%, são pessoas honestas, pais de família, profissionais, que cuidam da sua condição física, não são adeptos a drogas e álcool. Só que quando cai na Rede Globo, um posto ali em Santa Catarina, que é conhecido por todos nós como um ponto de venda de drogas, pega um motorista menos esclarecido, às vezes ele nem é usuário do chamado estimulante. Ah, não, mas o cara está me filmando, eu vou sair na Globo, então eu vou falar aqui. Só que ele fala bobagem, gente. Ele não sabe o que está dizendo. Infelizmente, essa é a realidade. Ele vai ter aqueles minutos de fama de aparecer na televisão ou de sair no jornal. Só que a grande maioria, as empresas já fazem isso, elas já fazem seus exames periódicos, elas já têm semanalmente, não, mensalmente, controles de pressão, enfim, vários itens que são componentes da conferência da qualidade dos seus motoristas. Só que quando acontece uma reportagem de 10 minutos da Rede Globo, é um arrasa-quarteirão. Todos os motoristas são consumidores de estimulantes ou de drogas. Não é assim, gente. Eu falo de cadeira, falo de conhecimento, conheço muitas empresas em todo esse país aqui, daqui a Manaus, daqui a Belém, eu conheço muito isso aí. Eu só falo em caminhão e óleo diesel há quase 50 anos, minha gente. Então eu posso falar com convicção do que eu estou dizendo para vocês. Não estou querendo convencer ninguém aqui que eu sou o dono da verdade, absolutamente. Eu conheço a atividade. E conheço bastante porque eu comecei cedo, não é porque eu sou velho. Eu sou jovem há mais tempo apenas. Mas